Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série sobre falácias. E a falácia que eu resolvi conversar com vocês hoje é aquela do apelo à autoridade, ou argumento de autoridade, que muitas vezes é utilizado numa discussão para tentar ganhar a conversa na carteirada. Isso mesmo, em vez do indivíduo debater ou o indivíduo tentar refutar as suas ideias, ele fala: "Ah, mas fulano de tal já disse isso." Ou ele volta lá num filósofo, ou num pensador, ou em alguém importante, entre aspas, alguém com um reconhecimento público grande, para utilizar dele como uma carteirada e falar: "Olha, não diga porque se você falar isso, você está indo contra as ideias do eminente filósofo, o eminente pensador, ou eminente jurista fulano de tal. E, portanto, você está errado automaticamente, já que ele tem mais titulação que você, ele é mais conhecido que você, ele, portanto, estaria necessariamente certo, e você aí, com essas suas ideias, está errado." Bom, essa falácia, ela de certa forma é uma variação do ad hominem, só que em vez de ela criticar alguém pelo que ele é, ela busca na autoridade de uma pessoa o fundamento do argumento. Então ela procura dizer que o argumento está certo porque ele partiu de uma pessoa em que todos confiam. Seja porque ela tem muita titulação, seja porque ela é uma pessoa famosa e reconhecida no meio acadêmico ou no meio político, ou seja lá onde for. Então, o argumento de autoridade, ele não se baseia na autoridade do argumento, na ideia que está sendo debatida, mas na pessoa que emitiu aquele argumento. Então, é falacioso porque pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente tituladas cometem muitas vezes erros grosseiros. Nem tudo que uma pessoa extremamente titulada fala é correto. Assim como nem tudo que uma pessoa que não tenha uma instrução formal fala é necessariamente uma asneira. Nós temos pessoas que às vezes não têm instrução nenhuma formal, mas que falam coisas extremamente inteligentes. Então, a falácia do argumento da autoridade, ela parte do pressuposto que o argumento será bom necessariamente se ele provier de uma autoridade. Quando, na verdade, nós sabemos que pessoas, às vezes, que são reconhecidas na sua área de estudo, que são notoriamente inteligentes, notoriamente têm uma formação acadêmica boa, elas, às vezes, erram. E às vezes erram feio. E não é porque elas disseram algo que isso seja necessariamente correto. No direito, nós temos o uso do argumento de autoridade com muita frequência. Não só para a citação de juristas famosos ou de doutrinadores famosos que falam em seus livros alguma coisa e na hora de você sustentar uma ideia você fala: "Mas foi o jurista fulano de tal, né, que disse isso, portanto está correto." Isso é muito utilizado, como se necessariamente por ele ter dito algo, isso faz o argumento correto. Mas nós temos ainda um argumento da autoridade definitivo na área jurídica, que é o Supremo Tribunal Federal disse. Se o ministro do Supremo falou, está falado e ponto final. Bom, aqui é importante nós termos uma clara compreensão de que há uma diferença entre argumentação propriamente dita e força ou poder vinculativo do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, do ponto de vista jurídico, se o Supremo aprovou uma súmula vinculante, todos ficam obrigados a segui-la, não é? Porque a súmula vinculante, do ponto de vista jurídico, ela te obriga a algo. Agora, daí esse argumento ser certo, daí a todas as pessoas serem obrigadas a concordar com ele, é algo completamente diferente. Se o Supremo cria uma súmula vinculante, cabe ao resto do judiciário seguir aquela súmula vinculante. Mas isso não quer dizer que, do ponto de vista argumentativo, todas as pessoas devam concordar com ela. E mais, isso não faz com que qualquer pessoa que levante um argumento criticando aquela súmula vinculante ou criticando aquele posicionamento do Supremo Tribunal esteja errada, porque muitas vezes o argumento dela faz muito mais sentido dentro de uma lógica argumentativa do que o próprio argumento da autoridade, o próprio argumento do Supremo. Então a questão é não confundir as coisas. O fato de você, do ponto de vista jurídico, ficar vinculado ao argumento do Supremo Tribunal não o faz correto, não faz necessariamente certo. E se o argumento não está certo, evidentemente, cabe a nós debatermos e cabe a nós tentarmos mudar esse argumento ou por via de uma nova interpretação do próprio Supremo, ou por via de uma mudança na lei, ou uma emenda constitucional, ou algo do gênero. O que
eu quero dizer para vocês é que não é o fato de uma autoridade, de pessoas com notório saber jurídico ou notório saber em seus campos de estudo terem dito algo que será necessariamente correto, né? A discussão, o debate, ele tem que ser voltado aos argumentos. Então, muitas vezes, um aluno de graduação tem argumentos que são tão lógicos, tão racionais, que podem ser eventualmente melhores do que um ministro supremo. Né? Nós não podemos desconsiderá-lo por conta disso. Então, o bom debate, ele não trabalha com essa lógica de você tem que me respeitar porque eu sou doutor, eu sou professor de uma universidade conceituada e você é apenas um aluno de graduação. Não é bem assim que a coisa funciona. É claro que, em média, se o indivíduo tem uma maior formação intelectual, é muito mais provável que ele fale coisas mais corretas ou mais elaboradas do que aquele indivíduo que ainda estudou pouco o assunto, que, portanto, tem menos elementos para formar uma argumentação decente sobre um determinado assunto. Agora, não podemos trabalhar na lógica da autoridade. Alguém com uma formação intelectual realmente forte não precisa se valer da sua autoridade para um debate. Ele pode rebater argumentos simples, mostrando que eles não fazem sentido, eles não têm lógica, eles não são fundamentados em fatos e, portanto, não devem ser levados a sério, mas não por ser autoridade ou não. O mais incrível é que nos debates brasileiros, muitas vezes a gente vê o contrário do argumento autoridade, o oposto do argumento autoridade, que é muitas vezes as pessoas falando: o seu argumento não vale porque você está sendo academicista, você é um intelectual, você trabalha no mundo das ideias, você está abstraindo demais e você não tem a vivência do mundo prático, da vida real, né? Então, muitas vezes a gente vê o argumento de autoridade invertido, por mais incrível que pareça, mas o nosso país não dá muito valor à educação, não dá muito valor ao estudo, e aí, evidentemente, acaba surgindo essas pérolas do tipo: você é inteligente demais, você tem uma formação intelectual muito grande, que não deve ser levado a sério justamente por isso, porque você, então, é alguém que vive no mundo da lua. Quer dizer, ele trabalha com a ideia de que, se o seu argumento ele é um argumento de uma pessoa culta, de uma pessoa que estudou muito, ele é necessariamente ruim, porque ele é dissociado da realidade. Cria-se, então, um verdadeiro preconceito em relação à pessoa que argumenta, tentando imputar a ela, colar nela o rótulo de sonhador ou o rótulo de idealista, quando, na verdade, o simples fato de alguém ter uma formação intelectual mais profunda, de alguém ter estudado mais, não faz dele necessariamente alguém dissociado da realidade. Você pode ter pessoas com uma grande formação intelectual que tenha um foco na vida prática, nos problemas reais, muito grande, e que seja capaz de pensar toda aquela teoria que ele estudou ao longo da vida para a resolução de problemas práticos, voltado para a solução de problemas concretos. E isso não faz da argumentação dele, evidentemente, melhor ou pior, né? O que vai ter que ser levado em conta são os argumentos em si. Então, é tão ridículo você desqualificar alguém porque essa pessoa não tem um curso superior ou não é um doutor, quanto é mais ridículo ainda você dizer que não deve ser levado ao sério alguém porque esse alguém é demasiadamente titulado, esse alguém é um professor, ele é formado, ele estudou muito e, portanto, não deve ser levado a sério porque ele é um idealista, ele não consegue ver a realidade como ela é. Isso também é o contrário do argumento de autoridade, né? E aí, evidentemente, não dá para a gente trabalhar com essa lógica de que aquele indivíduo que tem menos formação cultural, ele tem argumentos melhores simplesmente porque ele é mais ligado ao mundo prático, mais ligado à vida real, vamos dizer assim. Isso não faz sentido porque parte de um preconceito. Parte do preconceito de que pessoas, por serem intelectuais, elas não têm qualquer visão prática. O que, na vida real, não se concretiza. Nós temos uma série de intelectuais muito preocupados com problemas práticos, muito preocupados com problemas de ordem concreta e que a formação intelectual, a formação cultural deles, em nada prejudica essa visão pragmática de resolução de problemas da vida real.
Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, inscrevam-se no canal. Essa inscrição no canal é muito importante para a divulgação dos vídeos, porque o YouTube, ele privilegia a exibição de vídeos em canais com maior número de inscritos. Então, se você se inscreve no canal, você está ajudando a divulgação do canal como um todo, porque esse vídeo vai chegar a um número muito maior de pessoas. Bom, era isso, um grande abraço e até a próxima.